Tava aqui plantando uns milho para galinha e pensei, vou conversar um pouco com esse pessoal aí sobre o setor agro. Será que é um setor bom para investir nas ações? Será que não vale a pena? Como funciona esse setor aí, essas empresas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Fala galera, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo aqui é ajudar você a investir melhor, cuidar melhor do seu dinheiro. Então olha só, vamos falar um pouco sobre o setor agro aí no mundo dos investimentos, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Antes de tudo, eu já peço que você comente aqui embaixo. Você investe no setor agro ou não investe? Qual é a empresa que você investe? Olha só, deixa aí nos comentários então e vamos falando um pouquinho sobre esse setor aí. Então assim, para você decidir se vai investir no setor agro ou não, tem algumas coisas aí que é importante que você entenda, tá? E nós vamos começar assim, ó. Primeiro de tudo que você tem que entender é que essas empresas negociam commodities. O que é uma commodity? Commodity é um produto que não tem valor agregado. Então vamos primeiro falar do conceito de valor agregado. O conceito de valor agregado é o seguinte: imagine que eu pegue aqui qualquer matéria-prima, né? Peguei aqui, ó, um pouco de barro. Isso aqui eu vou fazer o que com isso aqui? Isso aqui não vale nada, não tem valor agregado nenhum, acabei de tirar da terra aqui. Agora, se eu pego, eu transformo isso aqui em argila, vou moldando esse barro e eu faço uma joia disso aqui, agora eu agreguei valor, eu coloquei mão de obra em cima disso aqui. Quanto que você me pagaria por essa bola de barro aqui, essa pedra de barro? Talvez você não me pague nada. Agora, se eu colocar a minha mão de obra aqui em cima, a minha arte e fabricar uma joia com isso aqui, talvez eu possa cobrar 50 reais, R$1.000, R$10.000 pela joia. Porque eu vou agregar valor em cima dessa pedra de barro. A partir do momento que eu agreguei valor, deixou de ser uma commodity. Então a primeira coisa que para vocês entenderem é que esse setor ele negocia commodity, ou seja, produtos que não têm valor agregado ou quase nada de valor agregado. E quais são essas commodities que o setor agro negocia? Então eu posso falar de soja, milho, feijão, algodão, que são aí essas commodities que essas empresas negociam. Então, primeira coisa, como não tem valor agregado, não tem como uma empresa dizer assim, não, compra a minha soja porque a minha soja é muito melhor que a tua, ou compra o meu milho porque o meu milho é muito melhor que o seu. Não tem muito isso. Por exemplo, quando a gente pega aí do setor de indústria, né, a gente pega uma empresa que fabrica peças de automóveis. Então tem como eles dizerem, não, compra a minha peça porque a qualidade da minha peça é melhor. Então a gente pega lá, por exemplo, a Leve, que fabrica pistão de motores, né? A Leve é uma das empresas que tem mais qualidade aí os seus pistões. Então, de repente, eles podem cobrar R$200 num pistão e o concorrente tem que cobrar só 100, a metade do preço. Por que isso? Porque existe uma grande diferença de qualidade de uma peça para outra. Não é uma commodity, existe valor agregado. Agora, não tem muito como uma empresa dizer assim, compra o meu milho porque o meu milho é muito melhor que o seu. Então a gente começa por aí, as empresas elas não têm concorrência em relação à qualidade do produto. O que vai fazer essas empresas do setor aí se tornarem mais competitivas é a sua eficiência, controle de gastos, controle de dívida, essas coisas todas, tá? E a commodity, ela, apesar de não ter valor agregado, ela varia seu preço. Ela varia bastante seu preço porque depende da oferta e demanda mundial, né? Como o Brasil é muito exportador dessas commodities, então a gente depende da oferta e demanda mundial. Então, por exemplo, se o mundo todo está demandando por milho, ou seja, o mundo todo está precisando comprar milho e tem poucas empresas conseguindo oferecer o milho, então o que acontece? O preço do milho sobe para todas as empresas, não só para uma. O preço dessa commodity sobe. O contrário também acontece. Então, se o mundo não está mais consumindo milho porque as empresas produziram milho demais, teve excesso de milho, ou seja, a oferta foi maior do que a demanda. Então, o preço da commodity despenca, tá? Ela vai lá embaixo. Então, assim que funciona a variação do preço da commodity, oferta e demanda, é isso que vai determinar o preço, beleza? Agora, outra coisa que a gente tem que entender quando a gente fala aí das empresas do setor agro. Existe um risco, como vocês podem ver aqui atrás de mim, aqui, ó, essa parte aqui, essa terra está pronta para plantar
e tem um sol legal aí, né? Choveu esses dias, agora deu sol, então isso é o que? É clima, o clima está favorável ao plantio. Agora nem sempre é assim, né? Então entra mais um fator de risco aí que a gente tem que estar sempre avaliando nessas empresas. Essas empresas, elas dependem das condições climáticas, tá? Então, se o clima não está favorável para o plantio, eu já sei que eu posso ter uma safra lá que não vai oferecer bons resultados. De repente precisa de sol para o milho crescer e não vem o sol, precisa de chuva para regar e não vem, e aí acaba afetando a produtividade ali daquela safra. Então isso é um risco, tá? Um risco que não está muito sobre o controle dessas empresas, que é o risco da atmosfera. Inclusive, se você for ler os releases das principais empresas aí, no Brasil a gente tem duas principais aí, né? Que é a SLC Agrícola e a Brasil Agro. Se você for ler os releases trimestrais dessas empresas, vocês vão ver que eles sempre falam o quanto o clima interferiu naquela safra ali, tá? Então esse é um ponto importante também a gente avaliar, e isso acaba aumentando o risco. Outra coisa, como é uma commodity que ela tem muita exportação, a variação do preço do dólar acaba influenciando. Por exemplo, agora, quando eu gravo esse vídeo, o dólar está subindo, né? Já está lá em 5 e pouco. Então, provavelmente o resultado para essas empresas serão bons, né? Porque o dólar está lá em cima, acaba aumentando a receita. Então, esse é um outro ponto que interfere. Uma coisa, se a gente for falar da dívida, são empresas que geralmente trabalham com dívida, né? Então, quando elas vão fazer aí o novo plantio, iniciar uma nova safra, geralmente elas acabam trazendo capital aí do mercado financeiro, pegando dívida com os bancos aí para poder fazer esse investimento. Então são empresas que trabalham relativamente alavancadas e tem que ficar bem atento na gestão da dívida, como está sendo feito. É claro que são empresas que não nasceram ontem, né? A gente pega uma Brasil Agro aí, uma SLC, elas têm um bom histórico de gestão de dívida, mas são aquelas empresas que não são empresas que trabalham com caixa folgado, que você fica tranquilo, não, aqui tem caixa de sobra, podemos ficar tranquilo, tá? Então, inclusive, vou soltar a imagem na tela aqui, ó, da dívida, para vocês verem que essas empresas sempre trabalham com dívida, e agora que a gente está no momento de crescimento aí, as dívidas dela acabam crescendo um pouco mais ainda. Uma característica do setor de commodities são empresas cíclicas, tá? Commodities, como eu falei, ela varia oferta e demanda, momento está mais caro, tem momento que está mais barato, então vai variar conforme a oferta e demanda. Então o que acontece? Tem fases que essas empresas elas trabalham com margem mais folgada, porque o produto delas vai lá em cima, o custo baixa e elas conseguem ter uma margem maior, chega lá em 20, 30%, também vou deixar a imagem aqui das margens líquidas dessas empresas, tá? Em outros momentos chega perto de zero, quase fecha no prejuízo e às vezes até fecha no prejuízo. Então tem que estar ciente disso, não são aquelas empresas que trabalham redondinho, que é sempre a mesma margem ali perto de 20, ou perto de 10, ou perto de 30, não. Elas oscilam de 0 a 30 tranquilamente, as margens, depende aí do preço da commodity, depende da qualidade da safra, por conta da condição climática, tudo isso aí, tá? Então veja que pelo que eu tô falando aqui, não são empresas assim que vão te deixar bem tranquilo, é empresa para investidor mais experiente, que está acostumado a sentir um friozinho na barriga. Outra questão, dividend yield. Elas tendem, principalmente as duas que eu estou falando aqui, a SLC Agrícola, a Brasil Agro, elas têm distribuído dividendos aí nos últimos anos, né? Fica ali na casa de 3, 4%, então um dividendos legal até para gente que investe para ter dividendos, tranquilo. A expertise das empresas. A SLC Agrícola ela é mais focada mesmo na produção e na comercialização da commodity. Agora, a Brasil Agro ela tem um grande diferencial, que eles adquiriram uma expertise, uma habilidade que é de comprar terras que não estão preparadas para o plantio, preparar toda essa terra, deixar essa terra com mais qualidade e depois eles ou fazem um arrendamento dessas terras ou então eles vendem. Então isso é uma coisa muito legal, porque ela não depende só da comercialização da commodity, né? Então de repente eles encontram uma terra um espaço grande lá de terra, mas que não está preparado para o plantio, né? De repente nunca foi usado para isso, e eles conseguem comprar por um preço bem abaixo do mercado, e eles têm esse know-how aí para conseguir preparar essa terra. Então eles vão lá, preparam tudo, fortalecem a terra, né? Porque a terra ela precisa ser fortalecida, plantio, ser adequada para aquele tipo de plantação que ela vai receber, se vai ser milho, se vai ser soja, se vai ser algodão. Cada terra tem que ajustar de uma forma. Então ela prepara a terra para o plantio, e depois que está tudo prontinho,
ou ela arrenda essa terra para alguém fazer o cultivo ali em cima, em troca de parte do produto que vai sair dali, ou então ela vende essa terra. Então veja que ela tem outras fontes de rendas aí, que é uma expertise que pertence aí a Brasil Agro, tá? Que é muito interessante também. Uma outra questão que a gente pode levantar aí é o fato de ser um consumo básico, né? Então, por exemplo, agora a gente está aí, né, nessa pandemia aí, e as pessoas têm perguntado para mim: Leandro, será que sobrevive a crise? E olha, o que eu posso dizer assim, com certeza é uma das que passam mais folgada, né? Porque a pessoa deixa de comprar um sapato, deixa de comprar uma calça, deixa de fazer um passeio, mas não deixa de comer, né? Então, como a empresa ela trabalha aí com essas commodities que se tratam de consumo básico, então acaba tendo aí a saída, né? E sofrem menos, sim, tanto que a gente viu aí que no momento do Circuit Breakers, que aconteceu lá em março, as empresas aí do setor agro até foram as mais resilientes lá, não caíram muito preço. Mas por quê? Porque o mercado já sabe que é consumo básico e que acaba não sendo tão afetada. Sem contar que tem receita em dólar, aí na crise o dólar sobe, acaba se beneficiando também, tá? Essa questão da dívida, o pessoal pode perguntar: mas essa dívida aí é em dólar, mas elas trabalham com hedge, então a dívida acaba sendo equilibrada, tá? Não importa se o dólar, a dívida, apesar de ser em dólar, elas convertem a variação da dívida para reais, que isso é através de swap, né? Então as dívidas são swapadas, como eles falam, e não tem problema se o dólar sobe, a dívida não fica mais cara por isso, tá? Então, galera, veja que é um setor bom, né, que a gente pode pegar aí. O Brasil é referência no mundo aí no setor agro, são empresas boas para se terem carteira, só que tem os seus riscos. Então, de acordo com tudo que eu falei aqui, estude a empresa, procure entender melhor e veja se faz sentido alocar esse risco dentro da sua carteira e quantos por cento, né? Então, de repente, se você tem uma empresa que considera muito mais segura do que essa, você pode ter um peso maior. Se você é um pouco desconfiado aí com os riscos que o setor apresenta, baseado em tudo que eu falei aqui, então você tenha um peso um pouco menor e vá fazendo esse ajuste aí, tá? Então deixa aí nos comentários o que você achou dessa opinião, deixa a sua opinião também aí, se você já conhece o seu setor. Não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, compartilhar aí com a galera para que todo mundo tenha um pouco mais de informação referente ao setor agro, as empresas aí do setor agro. E eu te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, até a próxima. Fui!